Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Na aula de hoje, aula do 8º ano, nós vamos falar sobre círculo e circunferência. Então, para você que quer acompanhar a nossa aula, estou lá na página 271, tá certo? Então, dando continuidade aí aos conceitos estudados do capítulo 10, vamos agora falar de circunferência e círculo. E para a aula de hoje é necessário o compasso e a régua. Então dá um pause aí para você pegar o material necessário para a nossa aula de hoje, tá certo? Então vamos lá, vamos relembrar algumas situações e alguns pontos aí interessantes e importantes no estudo do círculo e da circunferência. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Nós estamos no capítulo 10, página 271. Circunferência e círculo. A primeira coisa, galera, vou criar aqui uma circunferência, certo? Então, vou marcar aqui primeiro, inicialmente, um centro da nossa circunferência, eu vou chamar de centro O, tá certo? E aí, desse centro O, eu vou direcionar a minha abertura aqui para que ela tenha uma abertura de 3 centímetros. Como que eu faço isso? Então, pego aqui a minha régua e vou abrir o meu compasso em 3 centímetros. Ó, do 0 até o 3. Beleza. Aí, não vou mexer mais na abertura do meu compasso e vou fazer a minha circunferência, o meu círculo. Ó. Fiz aqui o meu círculo. Beleza. Lembrando que o raio desse círculo é 3 centímetros. Que a gente abriu e mediu. Aí, vamos colocar aqui, vamos destacar alguns elementos dessa circunferência. O primeiro, vou separar aqui como raio. Então, o raio, ele vem do centro da circunferência até tocar essa nossa circunferência. Ó. Então, aqui eu tenho o raio. Agora, vamos para outro. Vou colocar agora aqui a corda. A corda é quando toca de um lado ao outro da nossa circunferência. Então, aqui eu tenho a corda. A corda também pode passar pelo centro. Então, vou colocar aqui, vou até criar ela aqui para cima para não atrapalhar com as outras que eu vou colocar aqui. Então, passando pelo meio, eu tenho tocando de um lado, tocando do outro. Também é uma corda. Só que, quando essa corda passa exatamente pelo centro, ela é uma corda, mas consideramos que ela é o diâmetro da nossa circunferência. Então, esse pontinho aqui, essa reta que a gente traçou, além de ser corda, eu vou até colocar aqui em cima, que ela também pode ser chamada de diâmetro. E, matematicamente, é mais comum, no caso, esse segmento que passa pelo centro, você considerar como diâmetro. Beleza? E aí, entre o diâmetro e o raio, eu tenho uma relação entre os dois, certo? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio, certo? Então, o nosso raio aqui tendo o valor de 3, se eu pedir para você encontrar o diâmetro,
o diâmetro é igual a 6 centímetros. É o dobro do raio, beleza? Então, nessa situação aqui, destacando esses elementos, eu coloco aqui o raio, que é do centro até tocar a circunferência, a corda, que é de um lado ao outro, ele toca de um lado e toca no outro. A corda também pode passar pelo centro, só que aí, ela, além de ser corda, ela recebe o nome especial de diâmetro. E o diâmetro, ele é 2 vezes o tamanho do raio. Beleza? Então, já iniciamos a nossa aula destacando esses elementos aí. Dando continuidade, agora estou lá na página 273. Vou até anotar aqui para ficar bonitinho. Vamos falar sobre as posições relativas. Então, deixa eu anotar aqui, posições relativas. A primeira posição que nós vamos ver, no caso, é a posição do ponto. Tá certo? Então, vou colocar aqui 3 circunferências. Então, deixa eu colocar aqui, vou marcar essa circunferência aqui, a outra aqui e a outra aqui. Vou diminuir um pouquinho a abertura, não vou considerar tamanho específico não, só vou fazer a circunferência aqui. Essa é a primeira. Essa é a segunda. E essa aqui é a terceira. Aí vamos marcar alguns pontos. Vou colocar aqui, um pontinho A. Vou colocar um pontinho B. E vou colocar um pontinho C. Percebam aqui, galera, que a posição em relação aos pontos, eu tenho 3 situações. Eu tenho a primeira situação, onde esse ponto A ele está externo à circunferência. Então, ponto externo. Tenho aqui o ponto B, e o ponto B pertence à circunferência. Ele está em cima da circunferência. Então, o ponto B, vou até colocar ele aqui em cima, pertence à circunferência. Beleza? E tem o ponto C. O ponto C, ele está interno. Então, vou colocar aqui, Então, aqui eu tenho a posição relativa em relação ao ponto. Ponto externo, ponto que pertence à circunferência e ponto interno. Beleza? E aí, aqui é notório que esse ponto A aqui, ele é maior do que o raio. A é maior do que o raio, certo? O raio, ele só vai até aqui. O ponto B, que pertence à circunferência, ele não sai, né? Ele não sai e ele também não fica interno. Então, ele pertence à circunferência, logo o B é igual ao R, tá certo? E tenho a outra situação,
onde o ponto C é interno. E aí podemos dizer que o ponto C é menor que o raio. Beleza? Essa daqui foi a posição relativa de acordo com os pontos. Vamos para a próxima. Deixa eu virar aqui a minha folha. Agora nós vamos falar sobre a posição relativa entre a reta. Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui. Vai seguir a mesma ideia que nós tivemos na posição anterior, porém o nome agora vai mudar. Então deixa eu marcar aqui, ó, circunferência 1, circunferência 2 e circunferência 3. Então vamos lá. O primeiro ponto, eu tenho que marcar esse ponto que esteja fora, né? Seguindo a ideia que a gente fez anteriormente do ponto, eu vou continuar com um pontinho fora. Ó. Esse ponto aqui é onde vai passar a reta, certo? Então vou chamar esse pontinho aqui de pontinho A. Tá? Esse ponto aqui, da figura 2, vou chamar de pontinho B. Sobre a circunferência que pertence. E o outro vou chamar de pontinho C. Dentro da circunferência. Aí, sobre esses pontos, eu vou marcar a minha reta. Então, aqui eu tenho uma reta que passa pelo ponto que está externo. Na letra B, ou na segunda figura, vou passar uma outra reta que passe pelo ponto B. E essa reta, ela encosta na nossa circunferência, recebe o nome, daqui a pouco a gente vai falar. E a retinha C, ou melhor dizendo, a reta que passa pelo ponto C, ela corta a nossa circunferência. Tá certo? Então deixa eu finalizar aqui a nossa figura para ficar bonitinho. Todos esses pontos aqui, que formam essas retas, do centro da circunferência até essa reta, vai sempre formar o ângulo de 90 graus. Mesmo se ela estiver externa, se ela estiver pertencendo ou se ela estiver interna. Sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Tá certo? Agora vamos começar a separar aí quem é quem. Essa retinha aqui é uma reta que é externa à circunferência. Então, reta externa. Essa reta aqui, ela pertence à circunferência. Então, ela toca a circunferência. E aí, nesse caso, nós dizemos que essa reta é uma reta tangente. É uma reta tangente à circunferência, beleza? E essa retinha que passa pelo ponto C, ela corta um lado ao outro da nossa Essa reta aqui recebe o nome de reta secante.
Então, temos aqui a reta externa, que fica totalmente fora. Temos a reta tangente, que toca em um ponto na nossa circunferência. E temos aqui a reta secante, que corta a nossa circunferência. Beleza? E aí vai seguir a mesma ideia, tá, gente? Se eu for colocar aqui nome, ó, reta A, reta B e reta C. A reta A, ela é maior, ou esse segmento aqui, ó, melhor dizendo, esse segmento D é maior do que o raio, certo? Aqui também, se eu colocar um outro segmento, vou chamar de D também. Esse segmento D aqui, ó, ele é igual ao raio. E esse segmento aqui, ó, daqui até aqui, ele é menor do que o raio. Beleza? Esse segmento. Esse e esse. Então, falamos do ponto, falamos da reta. E agora vamos falar da circunferência, quando eu tenho uma circunferência junto de outra circunferência. Então, eu tenho também a posição relativa entre duas circunferências. Tá certo? Então vamos para a primeira situação. Aqui a gente tem que ter bastante cuidado e bem devagarzinho. Ó, vou traçar, vou marcar um ponto aqui. Marcar esse ponto um pouquinho mais para cá. Vou traçar aqui a minha circunferência. E aí, galera, para que eu consiga fazer uma tangente que seja externa, ela tem que tocar na circunferência. Então, por isso que eu vou tocar aqui a circunferência e agora vou fazer uma outra. Ó. Então, quando uma toca a outra, só que uma está externa à outra, dizemos que essas duas circunferências, ela é uma tangente externa, tá certo? Então, vou até colocar aqui, ó. Beleza? Tangente externa, ó. Tá tangenciando uma com a outra e tá uma fora da outra, tá externa. Agora eu vou fazer uma outra situação onde a tangente ela vai ficar interna. Então, marcar um pontinho aqui. Vou fazer a nossa circunferência. E aí, para que ela seja tangente interna, agora eu vou vir aqui dentro. Ó, eu tenho que fazer uma outra circunferência que toque uma na outra, porém ela fique interna. Então, vou fazer uma outra aqui, ó. Nessa situação eu tenho uma tangente interna. E esse daqui é o outro ponto, certo? Ó, percebam aqui que toca em um ponto só. Aqui também toca em um ponto só, porém, uma está fora da outra. E aqui, uma está dentro da outra. Então, aqui eu tenho tangentes internas. Tranquilo? Tangente externa, tangente interna.
Deixa eu pegar outra folhinha. Quando eu tenho uma que é secante à outra. Então, deixa eu colocar aqui. Esse vai ser o centro da nossa outra circunferência. E agora nós vamos representar uma que seja secante à outra. Deixa eu diminuir um pouquinho. A secante, ela vai pegar só um pedaço. Ela não vai estar nem interna e nem externa. Ela vai ter um pedaço comum entre as duas, né? Se eu for traçar uma reta aqui, ó, vai tocar esse ponto e esse ponto. É secante as duas, né? Então aqui eu tenho secantes, né? Beleza? Não é tangente, ela é secante. Uma passando pela outra e tendo esse ponto aqui em comum. E para a gente finalizar, só está faltando quando ela é totalmente externa, quando ela é interna e quando ela é concêntrica. Então, temos aí mais 3 situações. Deixa eu colocar aqui. Quando ela é totalmente externa, acredito que vocês já têm uma ideia. Tenho aqui uma circunferência e tenho aqui uma outra circunferência. Ó. Tocou em algum ponto? Pertenceu a outra? Não. Uma está totalmente externa à outra. Então, nesse caso, dizemos que a circunferência ela é externa à outra. E, seguindo a mesma ideia, quando eu tenho uma circunferência que está totalmente sobre a outra, ó, tenho uma aqui, e aí vou montar uma outra aqui. Ó. Ela tocou na parede da outra circunferência? Não. Então, aqui eu tenho uma circunferência que está interna à outra. E a última situação é quando eu tenho, vou até fazer essa mesma, né? Tenho uma circunferência e essa circunferência compartilha do mesmo centro. Tenho uma grande e agora tenho uma outra menor, mas que compartilha do mesmo centro. Nessa situação, dizemos que essa... Dizemos que essa circunferência, elas são concêntricas. Beleza? Então, recapitulando o que nós vimos na nossa aula de hoje. Nós falamos sobre alguns elementos da circunferência, né? O diâmetro, o raio e a corda, e vimos a posição relativa, primeiro de acordo com o ponto, certo? Depois, de acordo com a reta. Vimos também entre duas circunferências, e aí eu tenho tangente externa, tangente interna, e finalizamos a nossa aula de hoje falando sobre, né, as circunferências secantes, quando uma está externa à outra, quando está interna e quando ela é concêntrica. Beleza? Então,
a gente fecha aqui mais uma aula. E nessa aula de hoje nós falamos sobre círculo e circunferência. Espero que essa aula tenha ajudado vocês, possa ajudar vocês. E aí, qualquer dúvida, pergunte na nossa próxima aula. Valeu? Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera!